Seja sempre glorificado. Irmãos, eu estou aqui na presença de Deus nesta manhã para, não é bem uma pregação, mas não deixa de ser uma pregação, irmãos, mas é uma pequena explicação, juntamente uma pregação a respeito que muitos acham que às vezes nós criticarmos ou falarmos alguma coisa que é, irmãos, para o bem. Quando a pessoa faz alguma coisa para o bem, ele não está prejudicando ninguém. Eu mesmo já fui criticado no sentido, uma crítica construtiva. Por exemplo, eu estou colocando o som aqui. Uma vez eu coloquei um som muito alto. Eu acho que esse aqui não deve estar alto. Se tiver, depois os irmãos podem me reclamar. Mas eu coloquei muito alto sem perceber. E uma irmã me instruiu. Falou para mim, irmão, põe um som mais baixo um pouco. Fica melhor. Eu não sei se está bom. Se a irmã ver, se a irmã estiver aí, ver, a irmã me diz, tá? Porque às vezes a gente também não tá bom de ouvido. Eu gostei porque me ajudou, né? Me ajudou. Então isso não é nenhuma repreensão, é uma crítica construtiva. Eu agradeço essa irmã por isso. Porque aos pouquinhos nós vamos aprendendo. A verdade é que nós temos que aprender uns com os outros, irmãos. Porque a vida é uma escola. Principalmente a vida em Jesus Cristo, nós sempre aprendemos. Quando vivemos em Cristo, devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos e saber também colocar a questão. Veja que coisa linda, como a irmã colocou uma crítica com palavras, irmãos, assim que não machucavam, sabe? Ela colocou palavras assim que na hora eu já vi, realmente a irmã tem razão. Eu até pedi perdão, escrevi lá, perdoa, irmã, realmente a irmã tem razão. Então a gente tem que ser assim, irmãos. A gente não pode se achar que só a gente tem razão. Quando a gente erra, a gente tem que saber engatar uma marcha ré, não é, irmãos? Então, isso foi sempre assim. O homem não é perfeito, não existe ser humano perfeito. Agora, quando a pessoa não aceita nenhum tipo de se acha ofendido por alguma coisa, qualquer coisinha se ofende. Eu não vou dizer para os irmãos que eu não me ofendo quando alguém me critica no sentido de me xingar ou de. Aí já não é crítica. Ou xingar, chamar disso, daquilo, irmão, e tanta coisa, desprezando. Mas quando a gente tem uma pessoa que a gente sabe que a gente ama e que a pessoa nos ama e quer nos ajudar, nós devemos dar ouvidos. Eu tenho a minha esposa. Quantas vezes eu preciso que ela me instrua em alguma coisa? Por quê? Porque às vezes a gente está dentro de uma situação que a gente não percebe, irmãos. Nós não somos perfeitos, né? Então isso é o começo desse vídeo. Então se alguma coisa vocês perceberem, vocês têm o direito, sim, por isso que existem os comentários. Mas infelizmente tem pessoas que usam os comentários, irmãos, de uma forma agressiva. E já tem as regras no YouTube. Então eu não aceito esse tipo de comentário, porque eu não ataco ninguém nos comentários. Se eu não gostei, às vezes eu nem falo, irmão. Eu nem comento. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa conhecida minha e a pessoa eu não sei qual a preparação daquela pessoa. E às vezes eu oro para que Deus mostre para aquela pessoa que a melhor situação muitas das vezes é nós orarmos. Que nem todos estão preparados, irmãos. A gente que já apanhou muito, que já sofreu muito, que já foi muito desprezado. Quando alguém nos ajuda num conselho, numa crítica construtiva, nós damos glória a Deus. Agora, quando alguém vem no comentário xingando, falando que nós não podemos pregar, que nós somos isso, somos aquilo, que nós somos bandidos até porque pregamos a verdade. Quantos que por nós pregar a verdade, irmãos, tem irmãos aí que sabem, por você falar a verdade, quantas vezes alguém que é alienado em algum sistema religioso vem e te afronta e você às vezes é obrigado, perde também às vezes aquela elegância. E é muito porque nós somos seres humanos, irmãos, e isso é normal em qualquer ser humano. Mas muitos de nós não queremos nos baixar o nosso grau, o grau da nossa espiritualidade, abaixar no nível daquela pessoa que às vezes não entende nada e que vem nos agredindo, porque não lê, porque não busca de Deus, porque às vezes nem ora, né?
e nós temos que ter misericórdia de todos e até dessas pessoas também. Então, mas muitas das vezes a gente é obrigado a dar um susto para que essas pessoas entendam que nós não estamos aqui para tirar ninguém de igreja nenhuma, para falar mal de nenhuma instituição, para denegrir nenhuma imagem de ninguém. Então eu vou ler uma parte aqui, irmãos, que vocês vão ver que isso já acontecia no passado, está acontecendo hoje, de alguém repreender, criticar, colocar no lugar, entendeu, irmão, as coisas. E muitos não aceitavam, e tinha muitos que aceitavam, não é? Mas aqui se trata do Senhor Jesus, irmãos. Aquele que não aceita algo imposto pelo Senhor Jesus, aí é uma coisa um pouco complicada. Então nós vamos ler em 2 de Apocalipse, no versículo 12, a terceira carta à igreja que está em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda que no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti. Olha só, irmão. O Senhor tinha alguma coisa contra eles. Embora eles faziam tudo certo, tinha alguma coisa que o Senhor tinha contra eles. Está vendo? Ainda que tenho poucas de coisas, tenho contra ti. Porque tens lá os que seguiram a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também tem os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao quem vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então vocês perceberam que com tudo isto o Senhor tinha alguma coisa contra a igreja de Pérgamo. Aqui esse Antipas que fala aqui não é o Herodes, certo, irmão? Deveria ser um servo de Deus que naquela época também estava ali incumbido naquela igreja. Que não era uma igreja, irmãos. Se nós formos olhar, era uma comunidade cristã. Pérgamo hoje é chamado de Pérgama. Mudou o nome. Ela fica na região da Turquia. Aqui está dizendo que ali era o trono de Satanás. Os irmãos vejam. É uma coisa pesada, né? E o Senhor, irmãos, escrevia para o servo de Deus e dizia para ele, irmãos, e o Senhor sabia que ali ali se achava o trono de Satanás, mas que ele, o servo, se apegava, diz aqui, que ele se apegava ao nome do Senhor, muito, estava firme. Não negaste a fé. Mesmo aqueles em que minha fiel testemunha sabiam que Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha, irmãos, região da Turquia. É difícil, irmãos. Todavia, ele estava contra eles, porque eles ainda tinham alguém que seguia a doutrina de Balaão e de Balaque, para que os filhos de Deus tropeçassem em alguma coisa, fizessem, como dizer, isso não tem problema, pode fazer e tal. Entende, irmãos? Porque ali existia pessoas que adoravam ídolos ainda, pessoas que criam ainda em idolatrias e adoravam ídolos, e eles imolavam aquela carne diante dos ídolos, como era sacrificada aos ídolos. Eles levavam a carne diante de um altar, certo, irmãos? Isso que é comida sacrificada ao ídolo.
levava aquela carne diante de um altar, sacrificava aquela carne, espargia o sangue, oferecia uma parte daquela carne para os ídolos e a outra parte eles comiam, irmãos. Então isso para Deus era uma imundície. E eles cometiam essa doutrina, que era a doutrina dos nicolaítas. Não sabemos bem dizer como esses nicolaítas se portavam, porém se portavam errado diante de Deus, por isso o Senhor estava repreendendo aquela igreja de Pérgamo, que ele suportava ainda a doutrina dos nicolaítas, não repreendendo, irmãos. E o Senhor, pelo Espírito Santo, dizia às igrejas que o Senhor, ao vencedor, daria do maná escondido e lhes colocaria uma pedra branca. Aquele que vencesse, que não cometesse aquela idolatria, que não se rendesse às prostituições que haviam naquele lugar, que os nicolaítas quiseram infiltrar dentro da igreja, até mesmo a própria idolatria, irmãos. O problema da igreja de Pérgamo é uma controvérsia espiritual muito grande, porque em Pérgamo tinha um famoso centro de estudos. Ali era uma cidade que ficava um pouco assim, num lugar onde pessoas se interessavam muito pela leitura, pelos estudos, e ali tinha um grande centro de estudos, famoso, como vamos dizer assim, uma biblioteca. E ali que foi substituído o papiro que existia antigamente por peles de animais, às vezes de cabras, de cordeiros, de carneiros, de ovelhas. E era produzido ali nessa cidade. Essa cidade se erguia num lugar alto. E tinha um majestoso, quer dizer, majestoso para eles, né? Para nós não. Eles fizeram um trono, um altar para um deus pagão nessa cidade. Era o deus Júpiter, que representava a luta contra os gigantes. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não se agradava destas coisas como não se agrada. E muitos da igreja de Pérgamo se deixaram levar. Então o Senhor tinha contra eles estas coisas, né? No geral, a igreja de Pérgamo se manteve fiel, embora toda essa luta espiritual que ela passou diante das situações que ela viveu, mas ela precisou ser repreendida, precisou ser criticada para que ela pudesse resistir. Eles não acharam ruim quando receberam a carta, irmãos. E nos tempos da perseguição também houve pessoas que foram martirizadas e não negaram o Senhor. Antipas, que era um servo de Deus, também, vejamos, tem um Herodes lá no Novo Testamento que se chama Herodes Antipas. Não estou falando desse, estou falando de Antipas, um servo de Deus, certo, irmão? E ele foi martirizado por causa da fé. Não sei dizer se ele foi imolado, se ele foi queimado, se ele foi torturado. A presença de Satanás naquele lugar era muito grande, das obras do maligno, né? Era uma coisa muito difícil. Eles combatiam constantemente contra o adversário. Então, irmãos, a idolatria, a prostituição, irmãos, estava naquela cidade. E, semelhantemente, isso ameaçava os cristãos de Pérgamo. Por quê? Porque eles tinham que fugir de tudo isso. E não era fácil, irmãos. Então, vejamos que Pérgamo, ele tinha a cidade de Pérgamo, a comunidade cristã que estava em Pérgamo, tinha lá essa dificuldade. Paulo foi um dos quais Deus se usou naquela cidade para evangelizar. Embora os nicolaítas estavam ali com essas doutrinas diferentes, por um lado, a igreja de Pérgamo permaneceu firme na fé, na luta contra a imoralidade, contra a sensualidade, a sedução sensual. Pérgamo
a igreja, a comunidade lutou contra isso, irmãos. E contra os cultos pagãos. Uma participação nos banquetes sagrados. Eles faziam banquetes sagrados, irmão. Presta atenção. Eles faziam banquetes sagrados. Quer dizer, eles consagravam aquele alimento ao Deus deles. E faziam banquetes para a população, para aquele povo. E por certo convidavam todos. Mas a igreja de Cristo ali não se misturou. Alguns irmãos que se misturaram, né? Deus não se agradou deles. Porque ali o nome da maioria dos partidos religiosos, das seitas e heresias, vinha do seu fundador ou de alguém que serviu de inspiração. Um grupo, por isso que eram os nicolaítas. Os nicolaítas, eles criavam ideologias para querer infiltrar dentro da igreja de Cristo, né? Provavelmente esse nome deve ser tirado de alguma pessoa. Nicolaitas, bom, Nicolaitas talvez seja Nicolau, suponhamos. Esse homem talvez começou a querer pregar outras doutrinas. Vejamos que nós que somos cristãos recebemos uma promessa de Deus. Se formos fiéis, nós a Cristo Jesus, o pão da vida, Ele nos fortalece e nós temos condições de vencer tudo isso. Essa igreja foi repreendida, irmãos. Hoje ela não existe nesse lugar. Essa comunidade não existe nesse lugar, irmãos. Hoje lá, irmãos, não há essa comunidade. Então, não tem como deletar a história da igreja. A igreja, comunidade, não igreja construção. Se você for hoje em Bérgamo, não em Pérgamo, ela mudou o nome. Ela fica numa região da Europa, na Turquia, que pertence à Turquia, certo, irmão? Aonde é o trono de Satanás, está escrito aqui. Ou era, não sei, mas está escrito aqui que é o trono, aonde Satanás habita. Então, irmãos, quando nós estamos, irmãos, na graça de Deus, quer dizer, em Cristo Jesus, dentro dele, guardados por ele, nós podemos estar em qualquer lugar que nenhum espírito nos atinge, porque nós estamos dentro de Cristo. E Cristo é a nossa proteção, irmãos. Mas nós temos que estar dentro da espiritualidade e moralmente firmados na palavra, para que nenhuma outra doutrina estranha ou heresia humana, o exclusivismo humano venha nos tirar, irmãos, esta pureza de nós crermos em Jesus Cristo como nosso único Salvador, porque não existe outro intercessor entre Deus e os homens. Então, irmãos, essa batalha continua até hoje. Continua até hoje, a batalha não terminou. O mesmo Espírito que atuou naquela igreja em Pérgamo, ele entra em outras denominações, criando doutrinas. Se as pessoas não tiverem um pulso, aquele que estiver na frente não tiver um pulso para resistir, e o povo, porque aqui também o povo, irmãos, o povo resistiu a ponto de serem martirizados. Então aquele que está na frente vê, porque, irmão, a igreja não é daquele que está na frente, a igreja é de Deus. E quando o povo clama, Deus ouve. Não precisa eu procurar o meu líder da igreja que eu sirvo, líder no sentido, porque líder é só Jesus Cristo, mas eu quero para os irmãos entenderem, né? O presbítero, o ancião, porque presbítero e ancião é a mesma coisa, porque presbítero é ancião em grego, irmãos, para quem não sabe. Então, por isso que na Bíblia diz assim: quando estiver algum entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. Quer dizer, os anciães ou outros títulos, bispos, enfim, são todos presbíteros. Mas os homens começaram a criar títulos para se engrandecer diante do povo,
para ter poder diante do povo. Não basta ser o pastor fulano ou o ancião ciclano. Estou falando de todas as denominações, não estou falando mal, estou falando uma realidade. Ele tem que ser presidente. Porque ele não quer mais ser só aquilo, ele quer ter mais um grau para ser maior do que o outro. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. É o Rei dos Judeus, o Rei de toda a terra. Mas ele não falou o que era. Pilatos perguntou para ele: Tu és o Rei dos Judeus? O Senhor falou assim: Tu o disseste. Agora tem irmãos que têm prazer de falar o que ele é, o que ele faz. É lógico, se alguém lhe perguntar, mas irmãos, isso vai resolver alguma coisa? Só se for perguntado, irmãos, porque os irmãos me perdoem, eu não estou falando de ninguém, nem sei porque estou falando isso, mas eu acho que quanto mais nós procurarmos estar pequeninos diante de Deus, mais o Senhor nos dá a sabedoria do Espírito Santo. Eu tenho um cargo, um ministério, para que eu vou ficar falando toda hora que eu sou isso, que eu sou isso? Para quê, irmão? Isso vai resolver alguma coisa para a minha salvação? Não resolve nada, irmão. O que resolve? Sim, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos deu, nós temos que ser obedientes àquilo que o Senhor nos deu, mas somos melhores do que os outros? Sou mais crente do que uma criança ou do que o outro irmão? Posso ter uma experiência, mas aquele que às vezes nunca nem pregou a palavra, às vezes tem muito mais conhecimento do que eu. Eu tenho um pouquinho, bem pouquinho, quase nada. Eu preciso da ajuda de vocês. Então um deve considerar o outro superior a si mesmo. Mesmo que você tenha um compromisso grande diante do sistema que você está, ou da igreja que você pertence. Porque eu já acredito na igreja num sentido do mundo espiritual. Cada um tem a sua forma de crer. Não sou contra, seria uma utopia eu dizer que sou contra uma reunião de pessoas para louvarem a Deus. Mas eu acredito que se eu estiver sozinho, eu não estou só. Porque o Senhor Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele está comigo, nós já estamos em dois. E se nós estivermos em dois, também Deus está junto, porque Ele também é Deus. E se tiver Deus, está o Espírito Santo. Quer dizer que se eu estiver com mais... mesmo que eu esteja sozinho, os irmãos querem ver uma coisa, eu estive num lugar no Oriente Médio, só tinha uma irmã, e ela nunca perdia culto. E Deus estava com ela fazia culto, pregava a palavra. Então nós temos que ter compreensão nessas partes, irmão, para nós não vivermos só no mundo material. Nós devemos viver no mundo espiritual e não devemos nos degladiarmos por causa disso. Tem outros irmãos que têm outras opiniões, louvado seja Deus. A minha opinião é essa. Agora, não sou contra quem tem outras. Eu não estou debatendo aqui isso. Eu estou dizendo para você que está lá no Oriente Médio agora, que vai ouvir esse vídeo, está sozinho, que eu sei que tem, eu sei que tem irmãs que estão sozinhas, em lugares distantes que não tem igreja, e não tem ninguém para ela convidar para fazer o culto. Irmã, eu sei, você vai ouvir esse vídeo, que você é inscrita no meu canal, mas aonde você está, você não tem como convidar ninguém, porque ninguém vai mesmo que você quisesse, mas Deus está aí com você. E você mesmo sozinha pode prestar o teu culto, porque você não estará sozinha. Em espírito estará com você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para cada caso, nós devemos analisar a causa de cada um, irmãos. Não podemos analisar segundo o mundo material. É lógico que se eu tivesse aqui um grupo de irmãos, né, e eu quisesse me reunir, eu poderia chamar esses irmãos aqui na minha casa, me reunir aqui, não é? Mas se eu moro num lugar que nem uma irmã que eu sei, que mora quase 1000 quilômetros longe da onde que tem irmãos, lá longe, irmão, que ela quer servir o Senhor, ela pega o meu vídeo, às vezes ouve, escuta a palavra pelos vídeos, né? Será que Deus não vai visitar essa irmã porque ela está sozinha lá, irmão? Será que o Espírito Santo... Não, de forma alguma. Eu tenho certeza que ela é uma igreja. Ela não está fisicamente, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
em espírito, se ela quiser estar em comunhão conosco, nós estamos em comunhão com ela. Eu sou testemunha disso, irmãos. Eu estava sozinho dentro do meu quarto, a minha esposa estava dormindo e eu também, sozinho sim, eu e minha esposa, dormindo de madrugada, quando em visão eu vi a porta do meu quarto se abrir, chegou uma irmã do meu lado, bateu no meu ombro, isso tudo em visão, e disse assim: irmão, levanta e ora pelo meu esposo que ele está passando mal. Eu acordei, olhei, não tinha ninguém, dobrei o joelho, apresentei o esposo daquela irmã que morava a 135 quilômetros da minha casa e fui dormir, irmão. Quando foi no outro dia, aquela irmã me ligou, falou: irmão, a tal hora o irmão levantou para orar. Eu falei: levantei, irmã. E a irmã estava me chamando. Ela falou: é verdade, eu estava de joelho aqui no meu quarto e precisava de ajuda, de oração. E eu falei: Senhor, envia o teu anjo e acorda o teu servo agora, porque eu preciso de ajuda na oração. E isso aconteceu comigo, irmão. Não tenho necessidade, para a honra e glória do Senhor, de mentir. Deus libertou o irmão na hora. Então, irmãos, vamos fazer assim, vamos ficar firmes. Não sejamos, irmãos, como aqueles que muitas das vezes desprezam aqueles que procuram nos ensinar, mas vamos procurar obter de todos aqueles que querem o nosso bem, de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tirar proveito e ficar firmes, irmãos, porque muitas igrejas foram admoestadas, criticadas, repreendidas e não se levantaram contra. Ao contrário, procuraram se enquadrar naquilo que aprenderam do Senhor para poder também herdar a vida eterna. Pérgamo, Esmirna, Tiátira, Sardo e outras igrejas, irmãos, também. Esta aqui, Deus me deu de falar hoje. E hoje o Senhor fala para você: fica firme, não desista, não desanime, o Senhor é contigo. Basta você crer. Aonde você estiver, não existe desigrejado, irmãos. Desigrejado é quem não está ligado em Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Você não é desigrejado. Essa palavra não existe. Isso aí foi uma coisa inventada pelo homem. Se você está ligado em Cristo, como é que você pode ser desigrejado? Você pode ter saído da constituição que você estava, agora desigrejado não, porque você está ligado na cabeça. E o que nós aprendemos, irmão? Que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Desigrejado é quem não é mais membro de Cristo. Foi cortado fora, foi lançado como uma vara seca para o lado de fora. Quem chamar você de desigrejado, você diz para ele que a tua igreja é Jesus Cristo, que você está nele e ele está em você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém bater, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.